Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno de Geografia. E na aula de hoje a gente vai falar a respeito de clima, tá? A gente vai dar algumas características hoje. Vamos falar dos tipos de clima existentes, né? Falar das características de cada um. Vamos falar dos climas que rodeiam, né? Que fazem parte da composição do Brasil, tá? Então tem bastante coisa para a gente falar hoje, tá? A definição que a gente pode dar para clima, né, é o conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região. Trata-se da dinâmica que dura num período superior a 30 dias, a 30 anos, desculpa, né? Então, para você estudar o clima, você precisa de um apanhado de no mínimo 30 anos aí, tá? Para a gente poder ter uma noção dessas variações aí essa parte de dela ser constante, né? Ela precisa ser constante ali e ela precisa de um estudo apurado para poder saber, tá? Diferentemente do tempo, né? Que muita gente confunde, que já são oscilações momentâneas nessa mesma atmosfera, tá? Nesse sentido, o clima pode ser compreendido a partir de seus fatores e elementos. Termos que, aparentemente semelhantes, referem-se a questões totalmente diferentes, né? Então, temos a diferença aqui. Elementos climáticos, né? São grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas. São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço em que se configuram como o atributo básico para se definir o clima da região. Os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, pressão e umidade, diferentemente dos fatores climáticos, né? Que são condições que determinam ou interferem, né, nos elementos climáticos e os climas deles sendo como resultado, tá? São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser mais quente e úmida do que a outra, né? De uma ser mais fria ou seca, se comparado com outra, né? E a gente tem como principais fatores climáticos, né? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até mesmo relevo, tá? Essas são coisas que a gente já estudou, né? Nas outras aulas, mas é sempre bom a gente estar frisando para não ter nenhuma dúvida, tá? Bom, a gente tem aqui um pequeno resumo de cada um, né? De cada elemento climático, tá? Da radiação, da temperatura, da pressão atmosférica e da umidade, tá? E dos fatores climáticos também, né? Onde a gente tem aqui latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e etc, tá? Bom, o clima mundial é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos que contribuem para uma grande diversificação climática, tá? Uma das classificações mais utilizadas é a do geógrafo Vladimir Peter Köppen, né? Em 1900, tá? Então, ele, através de estudos, né, de observações com respeito ao tempo, né? Lembrando que para você entender o tempo, você precisa de no mínimo aí, uns 30 anos de estudo para a gente ter uma aproximação do que seria o mais correto, né? Então, essa classificação é voltada principalmente para a questão de temperatura, né, e umidade para cada tipo de clima, tá? E aí a gente tem, dentro desses climas, subclimas que a gente vai entender melhor no próximo slide, né? Clima equatorial, clima tropical, né? São exemplos de clima que a gente tem no mundo, tá? Eu vou passar por todos aqui e as suas subdivisões, né? O equatorial aqui a gente tem em zonas tropicais, próximas à linha do Equador, com temperaturas elevadas. No clima tropical, a gente já tem a maior parte deles entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, né? Naquelas faixas que a gente chama de zonas térmicas, né? Zonas de temperatura, tá? E ele pode ser dividido, né? O clima tropical em tropical úmido ou litorâneo, né? E tropical continental ou tropical típico, tá? Pode aparecer dessas maneiras também. São subdivisões do clima tropical. Passando adiante, a gente tem um clima temperado, né? Presentes e atitudes médias, né? Com estações bem definidas, né? Então, cada estação tem a sua característica bem especificada, tá? Esse tipo de clima ele pode ser dividido em temperado oceânico, né?
com mais influência dos oceanos, né, da umidade dos oceanos, ou continental, na questão de temperado continental, tá? Já mais seco por ter a umidade, por não ter tanta umidade dos oceanos, né? Ser mais influenciado pelo continente. Então ele torna-se mais seco, tá? Temos também o subtropical, que é presente em áreas de transição entre o clima tropical e temperado, né? Por isso o nome subtropical. Temos o Mediterrâneo também, né? Próximas ao mar do Mediterrâneo, também com duas estações definidas, né? Verão quente e seco e inverno chuvoso e menos quente, tá? Frio, né? Ou subpolar, a gente pode apresentar das duas maneiras, tá? Com temperaturas mais próximas aos polos, tá? Apresentando estações bem definidas também. Frio de montanha, polar ou glacial, desértico e semiárido, né? Cada um tem uma especificação que eu coloquei aí. Temos também os tipos de clima do Brasil, né? Temos o equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical atlântico, subtropical e semiárido, né? Cada um com uma setinha aí do respectivo local, né? Da respectiva região, tá? E os problemas climáticos que a gente enfrenta no Brasil, né? Não só no Brasil, mas trazendo mais para o nosso lado, a gente sempre fala a respeito do Brasil, né? Contaminação, poluição do ar, ilhas de calor, inversão térmica, desertificação, inundações, ondas de frio, períodos de estiagem, né? Tudo isso são coisas, são problemas que a gente tem com relação aos problemas climáticos, né? Com relação ao clima da nossa região, né? A ilha de calor aí eu coloquei cada um com a sua definição, né? Para ficar mais fácil da gente entender, tá? Mas a gente tem aí as ilhas de calor, né? Quando a gente tem uma parte de urbanização muito alta, né? Nas regiões. Então essas regiões tendem a ser mais quentes, né? Por conta de diversos fatores ali, né? Da poluição dos carros, das indústrias, a passagem de vento ali diminui um pouco mais pela questão dos prédios, questão dos edifícios. Então a gente tem um aumento do nosso calor, como se a gente estivesse vivendo numa ilha mesmo, tá? Inversão térmica, né? Quando a gente tem ali a mudança de temperatura repentina, que também acontece muito em regiões urbanizadas, tá? Desertificação, quando a gente tem a degradação do solo, né? Quando o solo ele já não está tão produtivo assim, então a gente tem um solo seco, né? Com perda de nutrientes e esse é um principal fator, né? Para a desertificação, tá? E a estiagem, que são períodos de secas, né? Digamos assim, onde a gente não tem um acúmulo de chuva, um acúmulo de água ali caindo naquele local, então a gente tem períodos de seca. Isso acontece muito, principalmente no Nordeste, né? Quando a gente fala a respeito disso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aula.